Conexões já está de volta. Estamos aqui discutindo um pouco mais sobre a cidade de Goiânia, fazendo uma avaliação desses 80 anos que a cidade completa neste ano. E falando sobre este assunto, está aqui nos estúdios o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Nilcivone Melo, e também o professor do Instituto de Estudos Socioambientais, Egmar Felício. Bom, para continuar um pouco mais o nosso debate, secretário, o senhor destacou vários pontos positivos do desenvolvimento de Goiânia, como uma cidade aí bem desenvolvida. No entanto, uma pesquisa da ONU, divulgada no ano passado, aponta a Goiânia como a cidade mais desigual da América Latina. O que o senhor acredita que se deve esse número assustador para a população de Goiânia, já que a desigualdade aí mostraria também que existe muita pobreza na cidade? Então, esse chamado índice de Gini da ONU, ele é surpreendente, porque Goiânia é uma cidade que não tem favelas, nós temos muitas pessoas vivendo em condições, digamos, na linha de pobreza, mas se você olhar, por exemplo, comparando com outras capitais que aparecem melhores qualificadas no índice de Gini, nós ficamos sem entender por que Goiânia aparece tão mal nesse indicador. Mas eu acredito que ele pode ser um reflexo dessa grande diferença de renda. Nós temos uma elite, né, que tem uma faixa de renda muito elevada. O PIB per capita de Goiânia é em torno de R$16 mil por ano por pessoa. Isso é a média. Mas isso significa que tem pessoas ganhando muito, né, e outras ganhando muito pouco. Isso é o que mostra esse indicador da ONU. A diferença entre quem ganha menos e quem ganha mais. Então, nós achamos o que o poder público poderia fazer para intervir nesse índice de Gini. Eu acredito que você ter uma menor distribuição da riqueza. Então, se as pessoas que estão no andar de baixo ou na base da pirâmide começarem a melhorar a sua renda, nós vamos ter no futuro um indicador melhor nesse quesito aí, que é o indicador de diferença entre quem ganha menos e quem ganha mais, né? Bom, professor, complementando um pouco essa mesma discussão, algumas pessoas explicam essa disparidade, essa desigualdade de Goiânia com a migração. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Seria isso mesmo? Goiás agora é um polo da migração no Brasil e que as pessoas vêm para cá e algumas ainda continuam nesta faixa de pobreza? Camila, eu fiquei contente com a resposta do Dr. Nilcivone, fazendo uma separação entre a desigualdade, pobreza e renda. Mas antes de atacar o que você perguntou, eu gostaria de explicar um pouco o fundamento. Por que Goiânia concentra, tem um monopólio de dinheiro, de capital e de bens, embora o seu IDH seja razoável ou bom relativo aos outros. Há que se entender o fundamento de Goiânia. Goiânia é uma metrópole regional e ela se metropoliza a partir da modernização da agricultura. Foi a modernização da agricultura que encontra no Cerrado um lugar para expandir, para abrir as fronteiras, e a partir do agronegócio, da monocultura de soja, do gado bovino, agora cana-de-açúcar, ou agroindústria, que vai transferir rapidamente, vertiginosamente, aceleradamente, as pessoas do campo de Goiás para Goiânia. 70 para 80, ela se torna uma metrópole. E esvazia o campo e o torna produtivo e enriquecido e monopolizado e concentrado, enche Goiânia nesse processo migratório rural urbano e a torna desigual, elevando o seu crescimento, especialmente depois de 90, para além dos seus próprios limites, Aparecida, Trindade, Senador Canedo, etc. Goiânia é uma cidade de profundo recebimento de imigrantes. Eu penso que nós todos, incluindo a gestão, dá pouca fé para esse fato. Primeiro, os migrantes rurais da roça goiana a metropoliza e a transforma numa metrópole rural regional. Segundo, a partir de 1990, aqui, como uma metrópole terciária, que tem uma rede de serviço difusa, ela passa a receber migrantes de regiões pobres do Nordeste e imigrantes do Norte. E esses migrantes chegam e são lançados além
do limite de Goiânia e cria o fenômeno de uma rede urbana completamente conectada, ou da região metropolitana, da região integrada de Goiânia, do aglomerado urbano de Goiânia. As leis vão cuidando de reorganizar isso. E isso desafia profundamente a gestão, ou seja, os migrantes, o processo de imigração, que aqui chega numa leva profundamente grande, intercede não só apenas no tecido urbano de Goiânia, na sua dinâmica, mas nos municípios vizinhos. E isso tem que ser visto em termos de gestão e em termos também de pesquisa. Agora, falando um pouquinho mais sobre algumas questões pontuais a respeito da cidade de Goiânia, nós recebemos aí uma pergunta de um telespectador por meio do Facebook. Ele perguntou, o Vitor, ele quis fazer uma pergunta sobre mobilidade urbana, porque ele acredita que seja um dos principais problemas da capital. Bom, secretário, o senhor mesmo apontou alguns problemas em relação à mobilidade urbana, como a preferência do uso dos carros, mas falou que o transporte coletivo é de qualidade. Algumas pessoas reclamam muito a respeito do transporte coletivo, às vezes da demora ou da questão de não haver linhas suficientes. Como é que o senhor poderia explicar um pouco o que pode ser feito para melhorar essa mobilidade urbana em Goiânia? É o que a Prefeitura de Goiânia está fazendo. Nós temos no plano diretor a previsão de eixos preferenciais e exclusivos de ônibus que ainda não foram implantados, agora que eles começam a ser implantados, a exemplo do eixo T63, T7, T9, Mutirão, Independência. Quando todos esses eixos foram implantados, nós vamos ter fluidez, quer dizer, hoje o ônibus, hoje com 50% a mais de ônibus na rede, nós temos menos viagens do que há 10 anos atrás. Ou seja, o ônibus fica preso nos engarrafamentos. Então, se você libera o ônibus através dos corredores, esse ônibus vai fazer mais viagens durante o dia e transportar mais passageiros. Nós poderíamos exigir também uma melhoria na qualidade, no conforto desses veículos, mas o problema básico hoje é a fluidez do tráfego, que o ônibus está competindo com o carro. O carro, se você observar, 90% dos carros andam com uma pessoa só. E eles ocupam 90% das vias e transporta 30% dos passageiros. Então, pesquisas recentes de origem e destino, feitas em São Paulo, mostram que mais ou menos 1/3 das pessoas vão a pé, quando são trajetos curtos para o trabalho, outros vão de ônibus e outros vão de carro. Os carros levam 30% dos passageiros e ocupa 90% das vias. E hoje a bicicleta, ela entra com força no plano de mobilidade de todas as grandes cidades. Então, se você conseguir elevar, por exemplo, para 10% o número de pessoas que vai de bicicleta para o trabalho, através da criação de uma infraestrutura cicloviária, então você vai melhorar muito. Então, hoje, o grande problema de política pública de mobilidade é você desestimular o uso do veículo individual, investir no transporte público e desestimular o uso do carro. Basicamente é isso. Bom, para provocar um pouquinho, secretário, isso está sendo feito em Goiânia. Uma das mais recentes obras é a construção de um viaduto na Marginal. Ainda não existe um sistema de ciclovia em toda a cidade. Como é que isso está sendo feito? Desestimular as pessoas a usar o carro? Como que as pessoas vão conseguir se mover em Goiânia bem sem o uso do carro? Não existe uma única solução, né? As soluções são geralmente complexas e múltiplas. Então, Goiânia está investindo em ciclovias. Nós estamos, nesta gestão, nós vamos partir de 0 quilômetros de ciclovia e vamos chegar a 100 quilômetros de ciclovias através de um plano cicloviário integrado e que inclui, inclusive, bicicletas compartilhadas, né? Nós estamos já num processo licitatório para o uso da bicicleta compartilhada. Implantar os corredores previstos no plano diretor. Então, tudo isso é investimento em serviço público, maciço. Um ou outro viaduto, ele tem que ser construído também em função de que os donos de automóveis, eles têm um poder de pressão muito grande também. Então, a prefeitura não pode simplesmente ignorar um lado, ela tem que tentar contemplar todas as demandas, né, equilibrando. Mas nós vamos investir mais em serviços públicos de transporte
do que em obras viárias para dar facilidade ao carro. Bom, professor, uma outra preocupação dos nossos telespectadores, que também falaram um pouco sobre isso, é a questão da violência em Goiânia, que até o senhor tocou no primeiro bloco. Hoje há uma crescente onda de violência, agora nós estamos assistindo essa onda de violência contra os moradores de rua e mais uma faceta. O que o senhor poderia falar a respeito dessa violência? Tudo se deve a essa urbanização acelerada, esse crescimento acelerado de Goiânia? Vou fazer tabela com a pergunta anterior e dizer que o agente número 1 da violência em Goiânia é o trânsito. Isso está realizado em pesquisa e estatística. O que mais mata em Goiânia é o trânsito. Ou seja, a violência ela se diversifica e se concentra na cidade. Goiânia é uma cidade violenta. E há outras cidades de Goiás, inclusive do entorno de Brasília, que são profundamente violentas, que estão entre as mais violentas do país, né? Nós podemos dizer rapidamente que a violência em Goiânia ela dá a mostra que cada vez mais o jovem de 15 a 24 anos, ele se torna vítima e ator da violência. A grande causa da entrada na juventude, a causa direta, é a drogadição, mas a drogadição, ela é produzida também porque ela é um comércio, ela é uma indústria, ela é uma rede que tem vínculos com comandos políticos, com comandos econômicos, etc. Nós constatamos na pesquisa que 78% das pessoas que cometem homicídio são pessoas desempregadas, ou seja, a estrutura social desigual, direta ou indiretamente, ela ativa a violência. E eu gostaria de dizer algo que, a meu ver, não é nem pessimista nem otimista. Tanto quanto a mobilidade urbana, quanto a violência, não há uma solução imediata e definitiva, né? São problemas que devem ser enfrentados, mas eles são um pouco a cara do mundo, ou a cara do modelo do mundo, né? A quantidade de veículos que tem em Goiânia está mais ligado à política macroeconômica do Estado brasileiro, que por sua vez está ligado ao modo como que o Brasil vai se constituindo perante as empresas automobilísticas, ou seja, a gestão interna, ela não dá conta de segurar isso, do mesmo por causa da violência. Se o narcotráfico ele está enredado em nível mundial, e ele chega aqui, o governo do Estado de Goiás, o governo federal, etc., pode enfrentar, mas não tem força tão grande para enfrentar na raiz. Bom, mas o senhor é positivista, acredita? O senhor mesmo falou no primeiro bloco, Goiânia é uma cidade que ainda tem solução, ainda tem jeito. Eu penso que é um otimismo no seguinte sentido. Os grupos, as forças, universidades, prefeituras, ONGs, movimentos sociais, ao discutirem a cidade, ao internalizarem dentro do debate da cidade e das soluções, podem fermentar saídas, e isso é possível. Ou seja, Goiânia tem qualidades ambientais, qualidades sociais, conteúdos culturais que potencializam melhoras, que podem potencializar melhor. Isso depende dessas forças que não é a prefeitura, não é a universidade, nem é o Estado. Tem que haver um compartilhamento de força para enfrentar problemas dessa natureza. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, a gente vai ter que encerrar o debate aqui. Eu agradeço muito a presença do professor Egmar Felício, pela presença. Muito obrigada, professor. Obrigado. Também agradeço ao secretário de Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigada, secretário. Obrigado. Bom, e com certeza vamos continuar discutindo Goiânia neste ano em que a cidade completa 80 anos.
Bom, e o Conexões de hoje fica por aqui. Você pode participar do Conexões mandando um e-mail ou então acessando as redes sociais. E também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos na página do Conexões, no blog do Conexões. Bom, e esse programa jornalístico é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás e também com a Assessoria de Comunicação da UFG. O Conexões vai ao ar todo sábado às 8h15 da noite. Os horários alternativos são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15. Eu te espero na próxima semana.